nosso culto, esse que é um momento em que a gente tem a oportunidade de se encontrar, seja pessoalmente ou nos conectar virtualmente, com um só propósito. Eu costumo dizer que nós não somos convidados para assistir a um culto, porque o culto não é um espetáculo, não é uma apresentação. Você é convidado a cultuar. Você tem um papel ativo nesse cultuar. Então que você possa se preparar, assim como quando a gente se prepara para uma atividade física, a gente faz um alongamento, faz um aquecimento, nós precisamos de um pequeno preparo para cultuar. E esse preparo começa com nos esvaziarmos. Não tem como encher algo que já está cheio. Precisamos nos esvaziar de algumas coisas que a gente foi acumulando durante a semana para que nós possamos nos encher do combustível, nos encher dos ensinos, nos encher de tantas coisas boas que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite de domingo. Amém? Então te convido a orar. Fale com o Senhor sobre como está seu espírito, como está a sua mente, como está seu coração. Fale sobre as suas expectativas, as suas frustrações, sobre as suas alegrias. Fale com o Senhor sobre a sua vida. Senhor, nos colocamos diante de Ti e queremos entrar nesse quarto, Senhor, nesse lugar secreto, só entre nós e o Senhor. Queremos, Senhor, abrir a nossa mente, abrir as portas do nosso coração para que o Senhor possa fazer morada. Que o Senhor possa retirar do nosso coração, tirar da nossa mente tudo aquilo que possa impedir o Teu agir. Estamos aqui, Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia, reconhecendo, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado, reconhecendo as nossas qualidades, os nossos defeitos, aquilo que nos sobra, aquilo que nos falta, porque o Senhor nos vê por completo. Nós não temos como fingir, não temos como mentir, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito esquadrinha, vai em cada parte do nosso ser. E é isso que nós estamos abertos, para isso que estamos abertos nessa manhã. Esquadrinha, Senhor, cada milímetro, cada célula do nosso corpo, da nossa alma, e nos ajude, Senhor, a melhorar. Coloque diante dos nossos olhos aquilo que precisamos mudar. Que temos uma capacidade de uma autoanálise bem apurada. Que saibamos quem nós somos, saibamos quem o Senhor é nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor foi, é e continuará sendo nosso Deus. Amém. Nós vamos começar com um hino bastante good vibes, um dos meus favoritos, que diz: Ele continua sendo bom. Independente da fase, da situação que você está vivendo na sua vida, se é boa, se é ruim, não sei, mas Ele continua sendo bom. Isso a gente precisa ouvir. Mesmo que eu não esteja entendendo, eu tenho que ter a confiança de que Ele continua sendo bom. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, olha que difícil, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Essa deve ser a nossa celebração, a nossa canção. Confiamos no Senhor, Ele permanece o mesmo. E a palavra dele nos garante dizendo, ainda que nós mudemos, Ele não muda, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Graças a Deus por isso. Nós estamos hoje celebrando juntamente com todos que estão aqui presencialmente e com todos que estão nos acompanhando online. Está conosco a Larissa, a Lilian, está conosco também a Helena, minha mãe Edith, Diana, pessoas que estão entrando aí online e compartilhando também o link. Eu peço a vocês que façam o mesmo, é uma maneira de evangelizar, de fazer com que essa mensagem, com que essa celebração alcance mais pessoas. Vocês gostaram desse sistema? É melhor do que o papelzinho, não? Acho que dá para a gente acompanhar melhor, tanto a leitura quanto os louvores. Graças a Deus por isso. Aos poucos, a gente vai ajeitando e as coisas vão melhorando. Daqui um pouco a nossa transmissão também já vai estar mais profissional, nossa live stream, né? Não vai ser mais pelo celular, a gente vai deixar isso de mão. Logo, logo, a gente vai ter aí um sistema mais profissional para isso. Vamos orar agradecendo a Deus? Agradecendo pela semana, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Deus bondoso e misericordioso, nós oramos em família. Oramos como um só corpo, reconhecendo a Deus o valor sagrado de cada um, reconhecendo a oportunidade de estarmos em Tua presença e em família celebrarmos. Agradecemos pela semana, agradecemos a Deus pelas portas abertas, onde podemos adorar o Teu nome. Podemos agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos, podemos agradecer a Deus por todas as providências. E ao mesmo tempo, em comunhão, nós renovamos a nossa alegria. Renovamos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco.
É o Senhor que gera essa paz, essa segurança. É o Senhor que enche as nossas mentes e os nossos corações de fé e de esperança. Dizemos muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a leitura oficial de hoje. Eu gostaria de convidar a Desirê e logo em seguida, após a Desirê, eu gostaria de convidar a Lisete para fazer a leitura em espanhol. Desirê. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa leitura de hoje se encontra em Marcos 8, 27 36. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas no dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém. Graças a Deus. Buenos días, bendiciones a todos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 8, del 27 al 36. Y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo en el mundo y perdiere su alma? Gracias. Muito obrigado, Desirê. Graças, Lisette. É sempre bom nós termos essa diversidade, né? Vários idiomas sendo falados, inglês, espanhol, português. E nesse momento nós vamos continuar nesse ritmo de celebração e vamos agradecer a Deus pela nossa comunidade de fé. Vamos agradecer a Deus pela palavra que lemos hoje. Vamos agradecer a Deus pelas novas pessoas, pessoas que estão vindo aos poucos e se juntando a nós.
E, de certa maneira, elas não estão apenas sendo abençoadas, elas estão nos abençoando, porque a presença de vocês é muito importante para nós. Eu gostaria de convidar uma pessoa que representa um pouco da história da igreja, porque está aqui desde seu início também. Gostaria de convidar a nossa irmã Madaí para fazer essa oração. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu falo para orar agradecimento. E a palavra de ordem hoje em dia é gratidão, né? Todo povo diz gratidão, gratidão. E eu aprendi isso na minha vida ultimamente, que meditando na carta do apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E eu pensava, como dar graça pelas coisas ruins? Dar graça em tudo? Pois é, dar graça em tudo, porque Deus tem um propósito. A gente não sabe qual é o propósito, mas Ele sabe. Então eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho sido muito grata. Eu tenho agradecido muito a Deus. Eu canto louvores assim do nada, agradecendo. Eu não costumo falar muito que eu me emociono. E eu sou grata por essa comunidade, que eu vim há muitos anos atrás. As mais antigas, que sou eu e a Dilza Brito. E passamos por muitos momentos difíceis. Um ano sem pastor, eu ficava revezando a oração. Uma pastora da americana, a pastora Aldo, vinha e fazia a ceia. E permanecemos com altos e baixos. Hoje eu estou muito feliz, muito grata. E eu quero, em comunhão com vocês, agradecer a Deus por essa comunidade que cada dia tem melhorado, cada dia tem abrigado a nós. E eu sou muito, muito grata, porque eu me sinto família. Eu sempre procuro numa igreja que todos têm erros e acertos, ninguém é perfeito. Comunidade, comunhão. E isso eu encontrei aqui. E isso eu gostaria que todos encontrassem. Família, comunhão. Então, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por essa comunidade de fé. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para Te louvar, para Te engrandecer e para agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, e eu peço unção do Espírito Santo para essa comunidade na qual eu me sinto muito bem e que eu me sinto como se fosse a minha segunda família. Obrigado, Senhor. Abençoa cada dia mais do que Tu já tem abençoado. E, em nome de Jesus, eu decreto a bênção para esta comunidade. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder. E vamos meditar na letra dessa canção, que é bastante inspiradora. Tem por título Oceanos.
Toma seu lugar, sente-se. Como essa canção é profunda, né? Fala tão forte aos nossos corações sobre fé, sobre esperança. E eu confesso para vocês que todas as vezes que canto essa canção me faz lembrar de muitas experiências boas na minha trajetória de fé. Muitas situações em que sabe quando você está sem esperança, sabe quando você está preocupado, sabe quando você está entristecido. Rafael está dizendo, não sei não. Nós todos sabemos. E aí a gente lembra de experiências que marcam a nossa trajetória de fé. Como se Deus estivesse falando aos nossos corações: você não está sozinho. Eu estou contigo. E eu vou te levar além. Isso é muito importante. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. Agradecer a Helena, que nos acompanha online, a Lilian, a Larissa, está conosco a nossa irmã Márcia, mãe do Rafael, está conosco a Rita, está conosco o Sam também acompanhando, Dona Edith, está conosco aí a Dayana, todas essas pessoas que estão nos acompanhando online, fazendo essa corrente, essa grande família de celebração nesta manhã. Vamos ouvir alguns avisos. Eu vou pedir para voltar um pouco. Desculpe, eu errei um pouco a ordem dos hinos, era para ter colocado depois, mas nós temos uns avisos aí bem importantes para vocês. No dia 20/9, eu tenho a alegria de convidá-los para estarem na nossa casa. Nós vamos fazer um culto, vai dar sexta-feira. Então, dia 20/9 vai ter um culto no lar pastoral. Todos estão convidados para esse momento de alegria e de celebração. Nós vamos agradecer a Deus pelo novo lar, onde nós estamos morando agora. Nós moramos aqui nesse prédio por 2 anos e pouco. Isso, quase 2 anos, desculpa, 2 anos e menos, não pouco, menos. E ficamos aqui um período muito bom e agora mudamos e gostaríamos de convidá-los para esse momento de celebração e dedicação desse nosso espaço. Estejam conosco no dia 20/9, que vai dar sexta-feira agora, tá? Eu já pensei aí no cardápio que nós vamos fazer. Vai ter coisa boa aí, hein? Não perca não, esteja conosco. E no dia 29/9 nós vamos ter uma data simbólica, que vai ser a comemoração de aniversário dessa comunidade. Essa comunidade que está completando 9 anos, né, Edilson? 9 anos. Nós vamos fazer uma celebração de aniversário no dia 29/9. Às 11 horas da manhã, nós vamos nos reunir aqui. Vai ser uma celebração impactante. Eu gostaria de convidar você, sua família, amigos. Convide pessoas para estarem conosco e vamos celebrar esses 9 anos dessa comunidade. O mês de setembro não é exatamente um mês em que começou a comunidade. Porém, nós vamos fazer isso simbolicamente. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos trazer à memória o início de todas as coisas.
e agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí a gente vai agradecendo, Senhor, muito obrigado. Graças a Deus pela vida de cada um dos que já passaram por essa comunidade. E o último aviso, nossos contatos, queridos. Vocês podem entrar em contato por e-mail, igreja@firstchurchmiami.org, ou vocês podem por telefone também. Nós temos o WhatsApp e tem mensagem de texto. Esse número vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Ali atrás nós temos os cartõezinhos, os business cards, que vocês podem levar e evangelizar, convidando pessoas para estarem conosco. E esse momento também especial de ofertório, né? Nós vamos trazer as nossas ofertas ao altar. Mas antes eu quero mostrar para vocês. Rafael, você pode pegar as camisetas, pelo menos duas, uma amarela e uma azul? Esse casal abençoado que está nos acompanhando já há alguns cultos, e eles fizeram uma oferta muito boa para a igreja. Está aqui o George e a Frenchie. Is that the correct pronunciation? Frenchie? Esse casal abençoado tem nos acompanhado, tem sido uma mão na roda para a gente. Está vendo aí que eles estão hoje ali. Vocês estão vendo que o George está ali com a perna para cima ainda, com impossibilidade de correr e pular de um pé só, mas está ali manejando. De um pé só pode, não pode mais. Mas ele está ali ajudando a gente, passando os slides hoje, graças a Deus por isso. E eles ofertaram essas camisetas. Tem a azul do Brasil, tem a amarela. Eles ofertaram gratuitamente. E as pessoas no domingo passado falaram o tamanho para eles, agradeceram. E alguém perguntou, mas a gente pode fazer pelo menos trazer algum valor da camiseta? E eles falaram, faça uma oferta para a igreja. Então você que tem uma oferta e gostaria de ofertar, esse mês nós conseguimos. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, viu, gente? Esse mês nós conseguimos, nosso propósito era atingir $250 para o Breakfast Club. Nós conseguimos $318. Graças a Deus. Então, isso é um motivo de agradecer, de glorificar ao Senhor. Você está feliz com essa notícia? Então, continue ajudando, continue contribuindo. Você tem a camiseta ali, coloque a sua oferta e coloque, olha, valor, a oferta referente à camiseta. Deposite ali no altar e todo mês a gente quer fazer isso. Nós queremos, uma vez por mês, nós queremos sponsor the Breakfast Club. So, once a month, we want to sponsor the Breakfast Club. Patrocinar o isso aqui a gente vai falando direto, sponsor e patrocinar. Então você pode contribuir, traga a sua oferta e nós vamos fazer isso uma vez por mês. Vamos patrocinar esse café da manhã, tá bom? Então estão aí as camisetas. No final do culto, não deixem de conversar com esse casal abençoado, deem um abraço neles, agradeçam também. E você também gostaria de tem uma ideia, pastor, a gente podia fazer tal coisa. Eu me lembro muito bem que eu cresci num ambiente em que a gente fazia galinhada, a gente fazia feijoada, a gente fazia até leilão de frango assado no domingo. Vocês sabiam disso? A gente trazia um frango assado com batatas e aí no final do culto falava, irmão, no final da escola dominical está acabando, você não quer cozinhar em casa hoje? Então hoje tem um frango. E aí o pessoal fazia oferta. Quem dá mais pelo frango assado? E assim retirava-se também o valor de oferta. Você tem uma ideia para a gente conseguir manter essas ofertas sempre constantes? Nos procure, vamos conversar. Graças a Deus por isso. Vamos agradecer? Você quer ofertar, os envelopes estão lá atrás, você coloca seu nome, coloca o valor e deposita no baúzinho. Notícia boa também. Muito obrigado, Desirê. O link para ofertas. Se você acessar agora o aplicativo, já tem o aplicativo First Church Miami no app. When you put there, let me just show you here. Let's suppose you wanna. Eu não estou com o aplicativo aqui. O Rafael deu uma saidinha, mas ele tem um aplicativo. Quem tem um aplicativo First Church Miami, você vai lá no aplicativo e na hora de colocar lá embaixo tem escrito Give. You click there
E aí você vai ter as opções para onde você quer doar. I want to give to Youth Ministry or Brazilian Ministry. Lá embaixo está escrito Primeira Igreja Metodista Brasileira. Aí você clica e vai direto para a Igreja Brasileira, tá bom? Então você pode fazer pelo aplicativo. Ok? Se você não conseguir fazer na hora do culto, depois do culto você nos procura e a gente vai orientá-los. Vamos agradecer. Deus bondoso, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de contribuir com a tua obra. Obrigado a Deus pela vida do George e da French. Muito obrigado a Deus porque esse casal tem sido uma bênção. Agradecemos pelas camisetas, agradecemos pela maneira com que o Senhor tem conduzido esta família. Pedimos a Ti que a bênção permaneça sobre eles e permaneça sobre a vida de todos aqueles que de uma outra maneira têm contribuído, têm trazido as suas ofertas para que nós consigamos manter alguns trabalhos como a distribuição de café da manhã para pessoas em situação de rua. Agradecemos a Deus por todos que estão contribuindo e se esforçando para que essa comunidade se fortaleça. Dizemos muito obrigado em nome de Jesus. Sinta-se à vontade para ofertar. Queridos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre conversão e convencimento. Eu aprendi desde cedo que todos nós precisamos ter uma experiência que marque a nossa trajetória de fé. Eu coloquei um resumo da pregação na palavra pastoral, mais embaixo, palavra pastoral, isso. Nesse resumo, eu disse que o texto de Marcos apresenta uma pergunta que é fundamental aos discípulos e que eu quero estender essa pergunta a vocês. E a pergunta é: e vocês? Os discípulos estavam acompanhando Jesus por algum tempo. Eles já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus alimentar as pessoas. Grandes milagres estavam acontecendo no ministério de Jesus. E os discípulos observavam tudo isso porque estavam seguindo Jesus e por onde ele passava, eles iam evidenciando o que Cristo estava fazendo. E ao mesmo tempo se alimentando dos ensinos de Jesus. Entendam que o ministério de Jesus foi um ministério muito curto. Jesus entra na história com 30 anos de idade, é que ele aparece e se torna notório. E o seu ministério passa a ser um ministério de 3 anos apenas, porque com 33 anos Jesus é executado. Um ministério muito curto, muito rápido. É como se eu dissesse para vocês que a trajetória de Jesus foi uma trajetória meteórica, muito rápida. Ela ascende e tem o seu ápice e então o seu declínio muito rápido. E esse declínio acontece com a morte de Jesus. É claro, pelos olhos da fé e pela nossa experiência de fé, nós dizemos que esse meteoro não declinou ao ponto de desaparecer, pelo contrário. Essa é uma ideia que nós temos do cumprimento do ministério de Jesus. Ele tinha que aparecer, desenvolver o seu ministério e então sumir, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, Cristo nasce ou renasce novamente a partir da ressurreição. E a partir dessa ressurreição, nós experimentamos o que dizemos ser a presença de Deus em nós. Você consegue hoje, pelos olhos da fé, reconhecer que Deus está na sua vida? Deus habita em você? Nós dizemos que Deus habita em nosso coração. E às vezes a imagem do coração, aquele músculo, né, que fica pulsando, é muito bonita. Mas, na verdade, esse Deus habita em nossos corações significa dizer que Deus está no nosso intelecto, que Deus está na nossa consciência, que Deus está na nossa subconsciência, que Deus está em todas as nossas percepções. Deus habita em nós. A Bíblia nos diz que nós somos o santuário do Espírito Santo. O que significa ser santuário? Aqui é um santuário. Nós estamos habitando este lugar nesse momento. Estamos enchendo este lugar. E à medida que nós enchemos este lugar,
esse lugar passa a ter um pertencimento. Nós passamos a pertencer a este lugar passa a pertencer a nós. Eu não sei se vocês têm aquela sensação quando vocês passam a morar em uma nova casa, em um novo apartamento, e com o passar do tempo, o ambiente ele passa a ter o jeito da gente. Ele passa a ter a nossa maneira, onde nós colocamos as coisas, como nós perfumamos a casa ou não perfumamos. Quem for lá em casa, toda vez que for, vai sentir cheiro de comida, porque todo dia eu cozinho. Então, sempre vai ter cheiro de comida em casa. Mesmo colocando vela, tem dia que eu acendo 3, 4 velas para subir o cheiro de comida, e mesmo assim não dá jeito. Mas sempre tem um jeitinho que é próprio nosso, e isso me faz bem. Da mesma maneira, faz bem para você na sua casa um outro tipo de ambiente, onde colocar as coisas, como deixar a casa perfumada, como limpar a casa. Cada um tem a sua maneira. Eu me lembro que uma vez nós fizemos uma viagem e quando estava próximo do nosso retorno, Rafael usou a seguinte expressão: nossa, já estou com saudade da nossa cama, da nossa casa. Me lembro até do cheiro da nossa casa. A casa tem um cheiro que é próprio nosso. O ambiente é próprio nosso. Isso acontece também na vida espiritual. Nós somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. Deus está em nós. Existe um jeito todo especial para essa habitação. Deus organiza essa habitação à sua maneira. Deus organiza essa habitação ao seu gosto. Onde colocar as coisas, como lidar com as coisas, como fazer com que nós nos sintamos bem. Deus conhece cada um de nós. Nós somos habitações e apesar de sermos um só em Cristo Jesus, nós temos as nossas peculiaridades. Ou seja, nós temos coisas que são próprias da nossa vida e só Deus conhece. Deus conhece as nossas manias, Deus conhece as nossas manhas e Deus também conhece as nossas artimanhas. Ele sabe muito bem como lidar conosco. Ele sabe muito bem como tratar esse ambiente que é dele. Coisa maravilhosa dizer isso. Bem, eu aprendi desde pequeno que todo cristão precisa ter uma experiência regeneradora, uma experiência que mude a nossa trajetória. Nós contamos os anos no nosso calendário romano antes de Cristo e depois de Cristo. Esse antes de Cristo é uma narrativa que nos fala do mundo antigo, do mundo sem a presença ou a mensagem do Evangelho. E esse pós-Cristo nos fala do mundo com a presença do Evangelho. Trazendo isso para uma realidade mais específica, todo cristão precisa ter o seu antes de Cristo e o seu depois de Cristo. Uma experiência que mude a nossa história de vida. É bonito dizer que Cristo entrou na história da humanidade e mudou a história da humanidade. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. Há quem diga que 3 homens influenciaram a humanidade de uma maneira grandiosa. O primeiro homem foi Moisés. Moisés dizia: a lei é tudo. O segundo homem foi Jesus. E Jesus dizia: o amor é tudo. E aí veio Albert Einstein e disse: tudo é relativo. Esses 3 homens entraram para a história da humanidade com uma mensagem. Um com uma mensagem da lei, o outro com uma mensagem de amor e o outro com uma mensagem da relatividade. 3 homens importantes para a história. Entrar na história da humanidade é interessante. Ler sobre esses homens na história é muito bom, é interessante, é curioso, mas ter a presença de Cristo, não apenas na história da humanidade, mas na nossa história de vida, significa algo mais íntimo, algo mais próprio. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Cristo tem algo especial para cada um de nós dentro das nossas peculiaridades. Dentro daquilo que é próprio nosso, existe uma experiência para cada um de nós.
Eu me lembro que com 9 anos de idade, 9 anos de idade não assim, mas assim, 9 assim? 9 anos de idade, eu já era alta, então não era mais assim. Com 9 anos de idade, eu fui a um culto, ao convite de um amigo que estava brincando na rua. Ah, vamos na igreja, vai ter um culto. Mas não era uma igreja, era uma sala. Era a sala de uma casa muito pequena, e tinha uns bancos encostados assim na parede e tamboretes. Quem conhece tamborete? Tamborete é aquele, né? Um banquinho redondinho, e uns tamboretes assim espalhados na sala, e as pessoas estavam sentadas em círculo, e tinha um moço, que era o pastor da igreja, sentado assim no meio de todo mundo com um violão, e estava tocando aquela música, Quero que valorize o que você tem. Consegue puxar aí pra gente, Rafael? Só o pessoal saber quem isso é. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Enquanto o pastor estava tocando e cantando essa música, eu comecei a chorar. Uma criança de 9 anos chorando. Aquele pastor não sabia, mas era uma criança que estava passando uma série de problemas, e eu queria que esses problemas mudassem na minha família. Ele não sabia da minha história, mas ele cantou uma música que tinha uma mensagem simples. Eu quero que você entenda o valor que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Que mensagem simples. Ouvir alguém dizer que você é importante para Deus. Para muitos de nós isso não faz tanta diferença, porque nós nos sentimos valorizados. Às vezes temos alguém que está dizendo sempre isso para a gente. Às vezes temos uma autoestima já bem equilibrada, a autoestima lá nas alturas. Mas para outras pessoas, ouvir essa mensagem, você tem um valor e Deus se importa com você, isso faz uma grande diferença. Naquele dia eu saí daquele ambiente pensando já no próximo domingo. E essa sensação me acompanhou por muitos anos, e até hoje eu tenho essa sensação de quando eu saio de um culto no qual eu sinto a presença de Deus, eu ouço a sua palavra, eu canto louvores, eu leio as escrituras, eu ouço uma mensagem, eu compartilho e comungo com os meus irmãos. Então eu saio daqui pensando já no próximo domingo, no próximo encontro. A expectativa do próximo, porque este foi bom. Como será o próximo? Essa experiência me acompanhou e foi a primeira experiência que marcou o meu processo de conversão a Cristo. Existem 2 maneiras de nós nos aproximarmos de Cristo. A primeira maneira é o convencimento, quando você é convencido sobre Cristo. O que é o convencido? É aquele que é pego pelo intelecto, é aquele que é pego pelo conhecimento. Eu consigo te provar, Lisete, que Cristo existiu. Eu provo para você que Cristo existiu na história da humanidade. Cristo é verdadeiro. E aí eu leio um livro de história para você, eu pego vários argumentos, eu consigo provar por A e mais B e tantas, seja lá pelo que for, que Cristo existiu. E você fala, o que você está falando é verdade, tem fatos. Você passa a crer por causa dos fatos. O convertimento é diferente. A conversão acontece de uma maneira diferente. A conversão, ela não se dá por meio dos fatos, porque ela acontece por via da fé. E fé não se explica. Fé se experiencia, se experimenta. Nós precisamos dessa experiência que é inexplicável. E isso aconteceu naquele dia, e se alguém me perguntasse o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com você, eu não saberia dizer, eu não saberia explicar. Eu só sei que eu entrei naquele ambiente e eu fui tocado de uma maneira que eu nunca tinha sido tocado antes.
O meu coração estava diferente, a minha mente estava diferente. Eu saí de lá sem saber cantar a música, mas eu saí como se repetindo a melodia da música. É claro que o Rafael fora do tom, eu não entendi o tom, mas eu ficava tentando lembrar. Nossa, tem o valor. E fiquei dias e dias repetindo a mesma melodia, até que chegou o domingo seguinte. No domingo seguinte foi mais especial ainda. E então eu decidi, eu quero fazer parte disso, porque eu sinto Cristo na minha vida. E depois disso, uma série de mudanças aconteceu em toda a minha família. Porque Cristo realmente entrou na minha família. E eu fui a porta para isso acontecer. Com 9 anos de idade. E até hoje eu posso dizer para você que não foram as comprovações do Evangelho ou daquilo que as pessoas poderiam me comprovar, mas foi uma experiência sobrenatural com Cristo e verdadeira. Se você se voltar para o texto de hoje, você vai ver Jesus perguntando o seguinte: e vocês? Porque todo mundo tinha uma opinião sobre Cristo. Todo mundo tinha algo para falar sobre Cristo. A pergunta foi: o que é que as pessoas estão dizendo sobre mim? E aí um dos discípulos chegou e disse: alguém diz que você é um profeta. Alguém diz que você é um agitador. Alguém está dizendo que você é uma pessoa importante. Aí a pergunta de Jesus: e vocês? Qual a opinião de vocês sobre mim? É difícil responder por si. É fácil replicar o que os outros dizem. É fácil replicar o que as pessoas dizem sobre Jesus. É fácil replicar o que o fulano e o cicrano estão dizendo sobre Jesus. Agora, a pergunta é: e a sua experiência pessoal? Você com Cristo? Eu quero saber de você. E aí os discípulos de imediato silenciaram. E só um deles respondeu, que foi Pedro, e disse: tu és o Cristo, enviado de Deus. E a resposta de Jesus foi: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Deus. Pedro fala da sua experiência, a experiência de estar com o próprio Cristo. Esse pertencimento à fé nos fala que cada um de nós precisa ter uma experiência que vai nos prender a Cristo, que vai nos fazer acreditar em Deus. Existe uma intimidade entre nós e Deus, é uma coisa tão linda. A maneira como eu falo e me relaciono com Deus, talvez é totalmente diferente da maneira que vocês se relacionam. Quem sabe vocês, na hora que vão orar, têm um costume. Eu tenho os meus costumes de orar. Eu tenho os meus costumes de falar com Deus. Eu, por exemplo, gosto, quando eu estou em situações difíceis, eu não oro sentado, eu não gosto de orar sentado. Se eu estou em situações difíceis, eu gosto de ficar em pé, eu gosto de me expressar, eu gosto de caminhar, eu gosto de orar em pé. Em alguns momentos eu gosto de dobrar o joelho e me quebrantar na presença de Deus. Em outros momentos eu gosto de levantar de madrugada, 5 horas da madrugada, eu abro a janela e falo com Deus, olhando para o tempo. Talvez a sua experiência seja diferente, a maneira como você fala com Deus. Existe uma intimidade própria entre nós e Deus. E dentro dessa intimidade, dentro desse mistério, Deus se revela às nossas vidas. As nossas experiências vão compondo a nossa fé e vão nos dando essa certeza de que nós pertencemos sim a esse propósito divino, de que nós fazemos parte desse propósito porque compreendemos o relacionamento que temos com Deus. Deus quer estreitar este relacionamento com cada um de nós. Os discípulos de Jesus tinham uma opinião formada sobre o que os outros diziam, mas o que Cristo queria ouvir era o que vocês pensam.
É a opinião de vocês. Não o que os outros estão dizendo. Agora é com vocês. Vocês já me responderam o que as pessoas estão dizendo. E vocês? O que eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? Eu li um artigo. E o título desse artigo era: Eu atrevi-me a chamar-lhe de pai. E esse artigo conta a história, na verdade é um livro, e desse livro escreveram um artigo, conta a história de uma menina que foi criada em uma religião em que ela se relacionava com uma divindade suprema, como se fosse um Deus, que era o Deus dessa religião, mas dentro dos conceitos religiosos que ela tinha, ela não podia chamar essa divindade de pai. Ela chamava de Deus, chamava de soberano, de todo-poderoso, de grandioso. Soberano, está acima de tudo e de todos. E quando ela teve uma experiência com o Evangelho, que ela passa a crer na mensagem do Evangelho, e lá no Evangelho ela encontra a seguinte mensagem: hoje nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Ela diz que a partir dessa experiência, ela passou a entender: eu tenho uma intimidade maior. Eu não preciso chamá-lo de soberano. Eu não preciso considerá-lo aquele que está acima de tudo e com um distanciamento tão grande. E o que mais chocou foi quando ela leu que o apóstolo Paulo disse: temos a ousadia de chamá-lo não apenas de pai, mas de Abba Pai, que significa paizinho, paizinho querido. Ato de intimidade, de proximidade, de carinho. Esse atrever-se a chamar-lhe de pai, ou a chamá-lo de pai, é uma proximidade muito grande. E Deus está disposto a ter essa proximidade conosco. Replicar o que os outros vivem é uma coisa. Dizer o que você sente, como está a sua vida com Cristo é outra. Hoje nós somos chamados a um ambiente de intimidade, do qual nós pertencemos a Deus. E Deus pertence a nós também. Faz parte da nossa vida. Filhos e filhas de Deus. Nós temos o Abba Pai, que é o paizinho querido. Então fale com Ele com intimidade. Tem hora que Deus está disposto, tem hora não, a todo momento Deus está disposto a ouvir os nossos elogios, o nosso louvor, mas também está disposto a ouvir as nossas reclamações. Senta no divã divino e fala com Ele, chora. Fala: Deus, eu não estou entendendo isso aqui não. Como é que é isso? Eu queria que as coisas fossem assim, assado. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Deitar no divã divino e se derramar na presença de Deus e reclamar mesmo. E chorar largado, né? Assim o pessoal diz. Chorei largado. Chora, reclama, briga. Vai falando com Ele, vai se expressando. Se você ler o livro de Salmos, do Salmo de número 1 ao Salmo de número 150, você vai encontrar pessoas que estavam em situações totalmente diferentes. Algumas estavam levantando as mãos para os céus e dizendo: como é bom levantar as mãos para o santuário e render louvores ao Senhor. Outras estão dizendo: Senhor, essa noite eu fiz o meu leito nadar em lágrimas, eu chorei. Outras estão dizendo: aonde está, Senhor, a tua presença? Os meus adversários estão à porta, querem me matar, querem acabar com a minha vida. Outros estavam expressando a sua fé, dizendo: o Senhor ouviu a minha oração, me tirou de um tremendal de lama, me colocou os pés sobre a rocha e me firmou. Outros vão dizer, como o Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que o mar seja revolto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Qual a sua expressão de fé hoje? Cristo quer te ouvir.
Quem sabe não é a expressão daquele que está forte, e nem daquele que está alegre, mas daquele que está preocupado, daquele que tem as suas preocupações no dia a dia. A pergunta de Jesus é: e você? Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir da sua boca. Seja como estiver, venha. Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Nossa irmã Cleane Marcos também está conosco. Que Deus te abençoe, Cleane. Vamos orar. Deus bondoso e misericordioso, nós oramos. Esse pertencimento ao propósito divino depende de uma experiência que marque a nossa trajetória e nos leve para perto de Ti, nos amarre a Ti, nos faça entender, ó Deus, que nós somos Teus. Nos abençoe, Deus. Continua nos guiando e nutrindo esse relacionamento. Em nome de Jesus. Oh
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe durante essa semana. Nos conduz em paz, protegendo, edificando e providenciando tudo que vocês precisarem. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Conto com a presença de todos sexta-feira, lá em casa. Que Deus abençoe. Não saia sem abraçar seu irmão e dizer que bom ter você aqui.